Quarta-feira, 20 de maio de 2020. Muito bom dia para você ouvindo a Folha FM. Está começando o Folha no Ar, primeira edição. Hoje, quarta-feira. Tudo o que você precisa saber para ficar bem informado a partir de agora no seu rádio, também em nosso streaming de vídeo que já está no ar pelo site oficial da Folha FM 98,3.com.br, Folha FM 98.com.br, nesse caso é sem o vírgula, sem a vírgula, e também estamos no Face, Folha FM 98,3, ok? Aí você pode colocar para buscar com a vírgula que você vai achar. E daqui a pouco esse programa vai estar em podcast e ainda, logo mais, às 17 horas, na Plena TV, a reprise do programa e hoje a cobertura completa no jornal Folha da Manhã. Previsão do tempo para Campos hoje é de tempo bom, né? Com céu claro, poucas nuvens, não há por enquanto previsão de chuva, segundo a última atualização do Instituto Nacional de Meteorologia. A temperatura máxima não deve passar de 26 graus, a mínima em torno de 17. Agora aqui no centro faz 19 graus. Hoje no programa nós teremos o jornalista Arnaldo Neto e ainda teremos também o blogueiro, jornalista e companheiro nosso, está sempre aqui nos auxiliando, faz parte aí, né, o seu blog faz parte, é hospedado no portal folha1.com.br, o Edmundo Siqueira, que vai estar conosco. A nossa convidada hoje era a Francimara Barbosa Lemos, prefeita de São Francisco. Até ontem estava tudo confirmado, mas em virtude da lamentável passagem da morte do deputado estadual Gil Viana, ocorrida no final da noite desta terça-feira, mais uma vítima da Covid-19, a prefeita desmarcou, né, toda a sua agenda, dado aí o seu bom relacionamento, a proximidade com o Gil Viana. E a gente começa esse programa muito triste, naturalmente. É um ser humano próximo a gente, é uma autoridade independente disso, mas é mais uma vítima da Covid-19. E no fundo a gente lamenta, mas mais do que isso, a gente fica mais revoltado ainda com essas pessoas que fazem parte desse grupo de negacionismo, dessa coisa de negar que o vírus não mata ninguém, que tudo isso é fake e que tudo isso é uma teoria da conspiração, que isso foi inventado, que isso foi criado, e as pessoas estão morrendo. Ontem no Rio, como toda terça-feira nós já explicamos aqui, existe o acúmulo das informações do fim de semana, por falta de pessoal mesmo. Então, essas informações são passadas para o Ministério da Saúde na segunda, compiladas e divulgadas na terça, mas independente desse fato, dessa situação, o número vem aumentando e aumentando muito, o número de mortes no Brasil, no estado do Rio, em São Paulo. A coisa vem aumentando de forma assim muito grande e também acelerada, o que é o grande problema. Eu vou só fechar esse comentário aqui para a gente entrar no folha1.com.br e trazer o Arnaldo e já também o Edmundo Siqueira. Eles estão ao vivo aí conosco, mas ontem, eu acompanhando aqui o grupo do Folha no Ar 1, eu achei muito interessante uma analogia feita por um amigo meu, um médico excepcional, um grande gestor de saúde, mostrou isso quando foi gestor do Hospital Feira Machado, da Fundação Municipal de Saúde, que é o Dr. José Manuel, e ele postou lá uma analogia sobre o Titanic e o coronavírus. É muito interessante, porque fica assim,
muita gente conseguiu ver o filme Titanic, muita gente conseguiu saber um pouco da história desse navio Titanic. E o que matou mais gente, claro que morreu muita gente afogada, claro, por conta do naufrágio, mas o que fez mais vítimas naquele acidente, naquele naufrágio, não foi o naufrágio em si, que fez vítimas também, foi a falta de botes salva-vidas. Não havia bote salva-vidas para todo mundo. E o grande problema hoje, que as pessoas não estão entendendo, ou não querem, ou fingem que não entendem, é que não existe equipamentos. E olha que o brasileiro ele deveria ser diplomado nessa questão, porque nós temos uma saúde aqui muito ruim há muitos anos. Então o brasileiro deveria ser um exemplo agora e dizer, poxa, se eu conheço a saúde do Brasil e no que depende de saúde pública brasileira, se bem que o SUS, né, tem aí dado um suporte extraordinário e tem sido aí um exemplo até para outros países, como é que as coisas são, mas mesmo diante disso tudo, né, o brasileiro deveria acreditar mais no que está se passando, entender mais um pouco, até mesmo por não ter acesso à notícia, não precisa, mas é entender por vivência, como nós sabemos que a saúde não é, né, lá essas coisas aqui no Brasil. Então, né, a gente deveria ser mestre nisso. Vamos aos destaques do folha1.com.br. Deputado e pré-candidato a prefeito Gil Viana morre de Covid-19 em Campos. Ele estava internado na Unimed desde a semana passada e testou positivo para o novo coronavírus. Um raio-x do coronavírus está aqui, ó, juiz da liminar que obriga Campos e Rio de Janeiro a criarem mais leitos. Iabas diz que hospital, só voltar aqui, diz que o hospital de campanha em Campos será entregue dia 25 de maio. Uma nova data agora, era 23, agora passou para 25. Instituto alega motivos alheios à vontade para atrasos. Ou seja, está jogando a culpa nos outros. Campos tem 382 casos positivos de Covid-19, sendo 20 óbitos e 10 em investigação. Lockdown já aumenta índice de isolamento em Campos, foi o que disse o secretário ontem aqui no nosso programa. E Ponte Saturnino de Brito, em Campos, interditada, sentido Guarulhos Centro, é a Ponte da Lapa. Os dados aqui, só para a gente fechar, esses destaques, que aliás estão todos aí no conteúdo do folha1.com.br, gratuitamente para você. Norte e Noroeste registram 1.472 casos da Covid-19. Brasil tem mais de 1.000 mortes por 24 horas. Já são 17.971 óbitos. FUP denuncia subnotificação de casos de Covid e Petrobras nega. Conceição de Macabu confirma primeira morte por coronavírus. São Fidélis tem 7ª morte por Covid-19. Tem que haver uma responsabilização para esse pessoal, né? Essas autoridades. Estado tem 3.079 óbitos, 27.805 casos confirmados. Eu vou trazer o bom dia do Arnaldo Neto, que comenta com a gente neste primeiro bloco essas informações, repercute com a gente essas informações e, naturalmente, vamos trazer também, Arnaldo, o bom dia do Edmundo Siqueira, que está conosco também hoje, né, fazendo parte desta bancada, uma vez que a gente teve aí essa trágica morte do deputado Gil Viana, também a prefeita convidada de São Francisco do Itabapoana, a Francimara Barbosa Lemos, cancelou a entrevista, claro, em virtude da sua proximidade com o deputado. Bom dia, Arnaldo Neto, seja bem-vindo. Bom dia, Edmundo Siqueira também, seja muito bem-vindo. Bom dia, Cláudio, bom dia, Edmundo, bom dia, Beto aí no estúdio, bom dia, sobretudo a você, ouvinte, quem nos acompanha pelas redes sociais também.
aqui da do Folha no Ar, no Folha no Ar, primeira edição. Cláudio, acho que a notícia, né, a principal notícia de hoje ainda vai se repercutir durante grande parte do dia, é a questão da morte do deputado estadual Gil Viana. Antes de entrar no ar, estava verificando, como sempre faço, os principais sites do país, os principais jornais do país, né? Dei uma olhada no Globo. O Globo era a segunda manchete desde ontem, a morte do Gil Viana. Dei uma olhada no Estadão, está lá também entre os destaques. Dei uma olhada na Folha de São Paulo, também entre os destaques, a morte do deputado estadual Gil Viana, uma pessoa que a gente tinha uma relação muito fácil, né? Uma pessoa que é acessível. Eu cheguei ali a quase assessorar o Gil na eleição de 2016. Né? Tivemos uma boa conversa quando o Gil ainda era possível candidato a prefeito, depois se aproximou de ser vice na chapa encabeçada com Rafael, e depois, quando ele foi compor a chapa com Caio, mas aí acabou questão natural, não se concretizou uma relação profissional ali, mas desde então, desde aquela aproximação, a pessoa que tinha facilidade de falar ao telefone, no mandato dele enquanto suplente, quando ele assumiu o mandato na Alerj, depois quando eleito. Hoje o Gil, por exemplo, a gente mais fácil ainda ficou de falar, porque a assessora de imprensa dele aqui na região é minha namorada, que é jornalista aqui do Grupo Folha também, a Xana Vieira. E ontem à noite, quando o Arnaldo Garcia, radialista, colega nosso, ele, por volta de 10h30, mais ou menos, o Arnaldo entra em contato comigo, que ele estava sabendo, uma fonte dele tinha passado, né, que o Gil tinha falecido. A gente sabia que o Gil estava internado, né, vítima testado positivamente por Covid-19, e o Gil tinha... O Arnaldo me liga, me manda uma mensagem perguntando se eu estava sabendo de alguma coisa. Até então, não tinha confirmação nenhuma, nem por parte da assessoria, como eu falei, a pessoa que tem muita proximidade, né, assessoria de imprensa, nem por parte da Unimed, a gente não conseguiu contato pelo horário, e o Arnaldo confirmando que ele tinha uma fonte, né, quente, que confirmaria essa informação, até que depois o Aloysio Abreu Barbosa, né, companheiro nosso aqui do programa, diretor de redação da Folha, o Aloysio também confirmou a informação com uma fonte dele e publicou essa informação, que viralizou em poucos segundos, inclusive chegando a congestionar o site da Folha com um número de acesso tão alto, assim que se confirmou a morte do deputado. É um fato lamentável, em primeiro lugar. Como eu falei, tinha uma relação aí amistosa com o deputado Gil Viana. Muitas vezes, até por posicionamentos políticos mesmo, a gente diverge a opinião da gente, né? Acho que é salutar na democracia a divergência de opinião, mas Gil sempre é muito respeitoso, sempre atendeu a imprensa muito bem, sempre falou muito bem com a gente, nunca tivemos problema nenhum com isso. Coincidentemente, nas duas entrevistas que ele deu ao Folha no Ar, a primeira foi na segunda-feira da Festa da Penha do ano passado, que impossibilitou de eu estar presente. A última foi agora no verão, também numa segunda-feira, na semana. Eu não participei, né, não participei das entrevistas com ele no Folha no Ar, mas já entrevistei Gil em diversas oportunidades, estive com ele várias vezes no verão. Lamentável. Trago aqui a mensagem do Aloysio, que não está participando hoje, mas conversei com ele ontem por volta de 1h da manhã, e ele lamentou, em nome de todo o Grupo Folha, a morte do deputado Gil Viana. Disse que é uma pessoa que ele gostava bastante, tinha divergências políticas, divergência de opinião, né, de uma relação pessoal com o Gil, embora não concordasse com tudo que Gil se colocava, mas ele gostava da forma que Gil se colocava no cenário político. Disse que era uma pessoa franca, que olhava no olho para expor sua opinião, e lamentou também a morte do deputado em nome dele, o Aloysio Abreu Barbosa, em nome do Grupo Folha, num cenário que a gente vive de pandemia, né, de uma pandemia, de uma doença que muita gente ainda nega, né, a efetividade, a periculosidade do fato, mas hoje a gente amanhece aqui comentando a morte de uma figura pública, né? O William Bonner recentemente fez uma abertura do Jornal Nacional, eu estava em cerca de 8 mil mortes no país, né, em que ele falava que eram números, e quando eram números, às vezes não impactava tanto do que quando começa a ter rosto, né? E aqui na nossa região, nas últimas semanas, a gente começa a ter rostos vítimas da Covid-19. A gente teve, por exemplo, em São João da Barra,
a morte do comerciante, o funcionário da Câmara Municipal, uma pessoa muito querida na cidade, e que teve uma repercussão muito grande. Aqui em Campos, tivemos 2 mortes recentes, a mais recente, acho que foi uma das matérias mais acessadas do site no fim de semana, a morte da cabeleireira e maquiadora Terezinha Barreto, que deu uma repercussão muito grande também. E agora a gente tem uma figura pública, figura que é política, 2 mandatos de vereador, 2 mandatos de deputado, pré-candidato a prefeito da cidade, e que venha morrer vítima da Covid-19 numa unidade hospitalar aqui de Campos, uma unidade privada. E, infelizmente, Nogueira, eu olhando aqui nas redes sociais, os médicos de ocasião, né, muita gente agora é médico, muita gente que quer impor protocolos que ainda não estão... Ninguém está aqui falando que não tem resolutividade, até porque eu não tenho competência para isso. Mas também acho que muita gente não tem competência para chegar nas redes sociais e dizer que se tivesse administrado remédio X ou Y, no caso, né, o debate sobre a cloroquina, o desfecho não seria esse. Eu acho que nós temos um corpo médico, estou falando de uma unidade privada, inclusive, né? Nós temos um corpo médico que acompanha isso e que deve ter muito mais conhecimento, certamente tem muito mais conhecimento do que quem vai para as redes sociais definir o que é certo e o que é errado. Não é bem assim, não sei qual foi o procedimento médico utilizado, mas é lamentável a morte. A gente vai entrar em vários detalhes sobre a vida do Gil, a gente vai falar sobre a carreira política dele, falar sobre a repercussão. O Gil... Mas antes que ele... Só falando... Edmundo, né? Chamar o Edmundo para conversa, para sim, que ele pudesse sim. falar também um pouco. Já só um segundo, Edmundo, mas só para complementar, né, todos nós tivemos contatos com o Gilvinho, independente de gostar do posicionamento político dele ou não, isso não tem a mínima diferença agora. Isso mostra que vivemos numa democracia, e o Gil, por mais que você não gostasse ou gostasse, ele dava o mesmo tratamento. Aliás, ele era militar. Então, aquele tratamento mais, vamos dizer assim, sisudo, mais formal, uma coisa assim, mas sempre muito atencioso, sem nenhuma dúvida. E para com todos nós da imprensa, eu acredito que desta forma. Mas o que eu só queria completar o raciocínio seu é que a gente não sabe qual, né, foi o protocolo usado, né, qual o tratamento utilizado para o caso do Gil. Mas até o ponto que eu conheço o Gil Viana, e alguém, se você tiver alguma informação, pode acrescentar, o próprio Edmundo, o Gil era 54 anos, magro, né? Ele, às vezes, eu acho que brincava, jogava esse futevôlei, até com Paulo Feijó, tinha uma disputa. Então, quer dizer... Histórico de atleta. Histórico, né? De atleta. Vamos, né, sem ironizar absolutamente nada, porque eu acho que o momento é muito triste para todos nós. Né? Mas ele sem essa intenção de maneira nenhuma, mas é verdade. Mas ele tem... praticava atividades físicas ainda. Então o Gil não tinha nenhuma comorbidade. Até que me vem aqui essa informação, não tinha nada. E aí? É mais um caso a se pensar. As pessoas devem... Eu já vi aqui... Eu queria chamar o Edmundo logo para conversa, Nogueira, mas só para complementar, e apresentou melhora nessa semana. Ontem mesmo, eu não vi, mas o filho dele, o Bruno, né, chegou a compartilhar algo sobre... Eu não cheguei a ver, mas ontem à noite conversei também com o Aldir, editor de política, enfim, a gente vendo como a gente vai tratar isso na edição do fim de semana, tratar o assunto, melhor dizendo, né? Mas como a gente vai tratar esse assunto na edição do fim de semana, que é nosso jornal impresso está semanal, e o Aldir editor de política da Folha, comentava comigo que o filho dele tinha colocado uma publicação na rede social de que o pai teve uma melhora. No domingo, eu também estava sabendo quanto a isso, né? Enfim, é algo lamentável. A gente está comentando sobre isso aqui, a gente não gostaria, assim como não gostaria de retratar número nenhum, né? Porque muitas vezes quando a gente fala na frieza dos números, a gente não vê as histórias que estão por trás. Quando morre uma figura pública, né, isso se torna uma comoção maior. Edmundo, eu queria ouvir também sua colocação sobre o fato. Bom dia. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Edmundo. Bom dia, Arnaldo. Bom dia aos ouvintes e quem está assistindo pelo Facebook, pelo streaming. A gente acordou não, né? Fomos dormir com essa notícia do falecimento do deputado Gil Viana. Triste, como vocês falaram, lamentar que uma pessoa
tenha morrido, mais uma pessoa tenha morrido aí pelo Covid. A gente, como o Arnaldo estava falando, quando a gente personaliza um número frio, né, a gente percebe a importância que tem de se tratar isso com certa seriedade, com muita seriedade, né? Porque quando a gente ouve 1.000 pessoas, ontem morreu mais de 1.000 pessoas, né, num dia só, em 24 horas, pelo Covid, e a gente acaba não tendo um rosto para esses números e dificulta até a nossa empatia. Mas eu acho que a gente tem que ter o discernimento, a humanidade de ter empatia com qualquer morte. E a morte do Gil impactou a cidade como tinha que ser, né? Uma pessoa conhecida, pessoa muito acessível, como vocês falaram. Eu também tentei contato com ele agora, pouco tempo atrás, para pegar uma informação e não tive resposta, e era por isso, né? Por óbvio, não consegui, eu não sabia da sua enfermidade quando eu entrei em contato, e ele veio a falecer. Esse discurso que o Brasil vem enfrentando, muito polarizado e muito radicalizado. Eu vi ontem algumas manifestações de gente que parecia comemorar, incrivelmente, perversamente, porque menos um fascista, pela posição política, alguma coisa assim do Gil. E isso não tem nem o que comentar, né? Isso é horrível, a falta de humanidade do radicalismo de qualquer dos dois lados, né? Tanto do radicalismo de direita, que tenta aí, como vocês falaram, impor medicamentos, impor curas, impor ideias, quanto de esquerda que por divergir de pensamento, acaba até desejando o mal de uma pessoa. É se lamentar tudo isso, né? Lamentar o momento que a gente está passando, lamentar a morte do deputado. Eu não conhecia pessoalmente, mas é o que a gente vem falando, né? Um rosto de uma morte do Covid nos impacta bastante. E acredito que esse discurso radicalizado deve piorar, infelizmente, mas que essas mortes personificadas nos façam refletir melhor sobre o momento que a gente está passando, né? É só para acrescentar aí nessa questão do discurso radicalizado, desculpa, Arnaldo. Ontem, quem teve a infelicidade de se pronunciar mal, perdeu a oportunidade de ficar quieto, foi o ex-presidente Lula. Que falou... com isso aqui tá com isso aqui na minha tela para falar sobre isso. Pode. Então, por favor, Arnaldo. Pode continuar. Acho que ontem, acho que assim, a gente vem aqui batendo muito nos posicionamentos infelizes do presidente Bolsonaro. E não que ele não tenha, que continua a ter, inclusive, né? Bolsonaro já se posicionou aí com a questão da gripezinha, do resfriadinho, né? São muitos posicionamentos infelizes de um negacionismo nessa questão do coronavírus, enquanto o número vem só crescendo. Tem uma escalada crescente aí do coronavírus. Mas ontem, o presidente também deu uma entrevista Foi entrevista ou pelas foi... redes sociais, né? O presidente Bolsonaro. Os dois. Deram entrevistas ontem. Né? O Lula foi na Carta Capital, acho. Exato. Mas os dois por rede social, até pelo mesmo motivo que a gente está aqui, cada um em home office, né? Uhum. Primeiro, Bolsonaro, no dia que o país... Eu vou falar primeiro Bolsonaro, porque Bolsonaro está presidente da República, né? Ele fala dessa entrevista falando que toma quem quiser não toma com relação à cloroquina. Quem é da direita toma cloroquina, quem é da esquerda toma na tubaína. Pelo amor de Deus, né? Você me permite, Arnaldo, ver se eu consigo recuperar esse áudio aqui do presidente falando e depois a gente vê se acha o áudio do Lula também. Pode ser? Do Lula também tem. Só para fazer a leitura aqui rapidinho, para não dizer que a gente está falando bem de um mal de outro, Lula me veio com a afirmação nada sensata de que ainda bem que a natureza criou o coronavírus. Ainda bem para quem, né, presidente? Só para falar aí, para defender sua política econômica contra as medidas do Paulo Guedes, né, que é um posicionamento contra a política liberal do Paulo Guedes, ele dizer que ainda bem que a natureza criou. Não tem defesa, não tem contexto, né? Que daqui a pouco vem os defensores de contextos, falando que, né, quem é favorável ao bolsonarista defende o contexto no qual ele falou, quem é defensor de Lula, o contexto no qual ele falou. Não tem contexto em nenhuma das duas afirmações, no meu ponto de vista. Só ver se a gente consegue, né, tentar recuperar esse áudio aqui do presidente, a seguir do ex-presidente. Fala o Bolsonaro falando aí, ó.
Você tá vendo como você é educado? Tu viu como você é educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. Isso ele falou ontem nas redes sociais dele. Essa imagem que a gente não tá tendo isso ao áudio, mas a imagem dele rindo, né, falando sobre de uma maneira tão pejorativa assim, quando o dia que o Brasil atingiu mais de 1.000 mortes em um dia, é uma coisa assustadora. A gente tem uma liderança que brinca, parece brincar toda hora com uma doença tão séria que está assolando, mudando nosso comportamento, nossa vida, nosso dia a dia. Assim como o próprio Lula quer minimizar aí, entrou nessa também de minimizar, falando que ainda bem que a natureza colocou o coronavírus entre a gente. Como a gente falou agora há pouco, o radicalismo de discurso de qualquer ambos os lados é péssimo para a democracia, péssimo para a gente ouvir líderes, né? Líderes, um por estar ocupando o cargo, outro por ter uma liderança no setor, ouvindo esse tipo de barbaridade. Edmundo, eu acredito até, hoje a gente vai ser um programa muito mais de opinião aqui e vamos voltar a falar sobre a repercussão da morte do deputado Gil Viana. No próximo bloco a gente vai repercutir os posicionamentos políticos, inclusive um dos primeiros a se manifestar, o senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, se manifestando, se solidarizando a família, de quem ele chama de amigo, mas essa repercussão a gente vai trazer no próximo bloco. Mas, enfim, o que eu está querendo falar sobre essa questão dos discursos, tanto do presidente quanto do ex-presidente, é que reflete muito o que virou o Brasil, né? São dois extremos. Nós entramos numa disputa entre o petismo, que esteve no poder durante algum tempo, e o antipetismo, do outro lado, personalizado no Bolsonaro. E quem tenta caminhar nesse meio, tenta trazer um discurso que não seja extremo para nenhum dos lados, encontra até dificuldade e reações muito fortes nas redes sociais. Você concorda com isso? Arnaldo, eu estou tendo... Lógico, isso é... A gente tem vivido isso diariamente. A gente que emite opinião, então, tem sido bombardeado aí muito por isso, por esse radicalismo. Bolsonaro mantém seus 30%, acredito que o Lula deve ter em torno de 30% também, e existe aí um meio que tá tentando ser coerente nessa loucura toda. Agora, eu tenho minhas dúvidas se o bolsonarismo realmente é um reflexo forte do antipetismo, porque ele perdeu o Moro, perdeu o lavajatismo, né, que estava junto com o bolsonarismo. Ele não perdeu muitos adeptos. Então parece que o bolsonarismo representa, o mais radical, né, lógico, representa uma parcela aí da sociedade que pensa justamente como presidente. Tem um áudio aqui do ex-presidente Lula, para a gente não perder o time aí também, ele falando, ele falando sobre a questão comemorando o poder do vírus, vamos dizer assim. Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. O que eu tenho aqui são esses 30 segundos, toquei na íntegra, mas é o que o Arnaldo bem disse agora há pouco. Vai haver contextualização hoje, amanhã e sempre, que ele quis dizer isso de uma forma paralela, que não se justifica a morte por um vírus desse de forma nenhuma, não é ainda bem para momento algum. Ele perdeu aquela oportunidade de ficar quieto. Eu, particularmente, Nogueira, acho até que o Lula tem uma certa razão a falar da questão do Estado numa crise como essa. O problema é como se fala. Você fala que ainda bem que veio o coronavírus, não é assim, não é isso. Acho que nós que somos contribuintes, nós que pagamos uma carga tributária altíssima nesse país, temos que ter consciência que o auxílio emergencial não é um agrado nem do governo, nem do Congresso, que é um dever do Estado, sim, porque nós pagamos uma carga tributária alta. Nós temos que ter consciência do poder, que o Estado poderia, sim, fazer muito mais, enquanto o Estado, quando eu falo em instituição, mas jamais
cair em uma besteira como essa que o ex-presidente Lula falou, de que ainda bem que veio o coronavírus para abrir os olhos de muita gente. Isso é inadmissível. Assim como as colocações do presidente Bolsonaro são inadmissíveis, e essas piadas, essas brincadeiras de mau gosto com relação ao avanço do coronavírus no Brasil, quem se posicionar na defesa do presidente Lula se torna entra no mesmo nível do que no meu ponto de vista, no mesmo nível dessas colocações do presidente Bolsonaro. Não sei se o Edmundo concorda, nem você, nem quem está em casa, mas eu penso que vai sair mais barato para o ex-presidente Lula ele se redimir, se desculpar da forma que foi colocada e não querer contextualizar. Se for contextualizar, vai ficar a mesma coisa do que nós já temos. Porque para falar essas besteiras, nós já temos uma família inteira. Não precisamos de mais, precisamos de gente para ajudar a combater o vírus. O que eu acho engraçado, Cláudio e Arnaldo e quem está ouvindo, o Lula, ao contrário do Bolsonaro, ele tem uma capacidade oral muito melhor que a do Bolsonaro, né, muito mais pensada. O Bolsonaro é muito mais, né, bronco e tal, aquele outro estilo. Então, talvez o Lula tenha falado isso pensado, refletido, o que é pior, né? O que é muito pior. Então, o Lula e aprofunda, acho que aprofunda, tanto o Lula quanto o Bolsonaro aprofundam muito nossa crise de representatividade. Como que a gente fica representado à esquerda por Lula e à direita por Bolsonaro, né? O Lula com todo o problema de corrupção envolvido, e agora falando uma barbaridade dessa, e a direita com o Bolsonaro receitando remédio, fazendo todo tipo de barbaridade, ataque a todo tipo de instituição democrática. Então, é uma representatividade muito, muito pequena, fraca, muito difícil de se lidar. Fraca. São 7h34. Podemos fazer um intervalo, Arnaldo? Vamos ao intervalo, Nogueira. No próximo bloco, próximo bloco vou pedir para você trazer aquele áudio do Gil Viana. Perfeito. Um dos últimos áudios que a gente teve acesso, no qual circulava aí, ele falando sobre essa questão do coronavírus, né, mandando algum amigo, confirmando que ele tinha sido testado positivo. A gente pode abrir o próximo bloco com essa informação, por favor. Já recuperamos esse áudio, aliás, está no blog Opiniões também, abrindo essa matéria lá do Aloysio Abreu, né? E está também aqui, daqui a pouco vai estar aqui no Folha no Ar, primeira edição. E justificando, Arnaldo, eu falei, mas você pode confirmar, a prefeita que foi sua convidada ontem, até a gente fazia o teste lá com o José Renato, tudo certinho, mas infelizmente veio a notícia mais tarde do falecimento do Gil Viana e ela, né, a Francimara, pediu justamente para que cancelasse tudo, cancelou a agenda toda, né? Exato. A Francimara, a assessoria entrou em contato falando sobre essa proximidade. A Francimara apoiou o Gil na última campanha agora. Parece que anteriormente também o Gil tinha apoiado na disputa à prefeitura e se criou um vínculo de amizade a partir de então. E a Francimara acabou por desmarcar. O Edmundo era nosso convidado até participar da entrevista com a Francimara, ele que no blog também acompanha a política de São Francisco de perto. Sim. E estamos tentando remarcar com a Francimara, talvez ainda para sexta-feira, né? Estamos aguardando um retorno. Estou até pendente a agenda de amanhã e de sexta, porque eu preciso desse retorno dela para ver o que a gente vai estar fazendo, sabe, Nogueira? Perfeito. Mas compreensível, questão de amizade, questão de proximidade, e a gente vai falar sobre toda essa repercussão no mundo político da morte do deputado Gil Viana no próximo bloco, no qual a gente vai abrir com aquele áudio que a gente já falou aqui. Perfeito. São 7h36 em Campos, você está ouvindo a Folha FM 98,3, uma emissora do Grupo Folha da Manhã. Este é o Folha no Ar, primeira edição, que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Hoje com a presença de Arnaldo Neto, jornalista do jornal Folha da Manhã, e ainda do blogueiro, jornalista também e servidor público federal, como a Luiz fala, sempre o nosso Edmundo Siqueira, também comentando conosco hoje o programa, participando aí desta bancada. 7h37 em Campos. As transformações no planeta alteraram cerca de 60